Perfeito. Temos, então, 2 itens de pauta aqui, né? Um deles ainda é a continuação da questão do Prêmio Catarinense de Cinema. Recebemos uma série de ofícios endereçadas ao Conselho Estadual de Cultura, e o outro é um pedido da Mariana sobre algumas deliberações relacionadas à comissão do edital Elizabeth Under, tá? Vamos tentar terminar aqui, então, a questão do Prêmio Catarinense de Cinema, que estávamos falando antes do intervalo, para dar continuidade. No meu ponto de vista, uma vez que nós recebemos ofícios e que é uma necessidade urgente que esses ofícios sejam encaminhados e para consideração da presidência da Fundação Catarinense de Cultura, eu penso que o ideal seria a Carolina fazer um relato rápido e breve sobre o conteúdo dos ofícios, e depois encaminharíamos esses ofícios diretamente para o gabinete da Fundação Catarinense de Cultura, uma vez que o SEC não vai alterar o conteúdo de ofícios que foram recebidos pelo SEC, né? O SEC simplesmente pega aqueles ofícios e reencaminha. E depois disso, se houver necessidade de alguma deliberação a respeito do conteúdo, alguma coisa, já é uma outra fase, um outro item a ser trabalhado, tá? Primeiro, então eu vou passar a palavra para a Carolina, para saber o que a Carolina falou. Pode nos relatar sobre esses ofícios, já apenas um relato, não é um debate, não é deliberação sobre os ofícios, né? E o caminho natural desse tipo de documento é realmente o encaminhamento ao setor ou órgão responsável por qualquer providência a ser tomada. No caso, o Conselho não tem possibilidade de realizar qualquer tipo de alteração em editais, até porque não fazemos parte da COA, e a COA é soberana nas suas demandas, seja a COA do edital Elizabeth Under, a COA do Prêmio Catarinense de Cinema, é eles que decidem, não é o Conselho. Bom, Carolina, a palavra é sua, só para termos o relato do conteúdo desses ofícios. Foram recebidos em cima da hora, né? Recebidos em cima. E há uma urgência com a esperança de que haja, né, a possibilidade de qualquer revisão no conteúdo dos editais. Carolina. Certo, obrigada, presidente. Sobre isso, eu só queria pedir, porque como são muitas informações, e eu vou fazer um relato breve, eu gostaria de pedir para a nossa secretária Gisele se ela poderia colocar o item 2.1, só que é o resumo do edital, como ele está distribuído hoje, porque na medida que eu for fazer os relatos, as pessoas já vão conseguir identificar como que está o edital hoje, e em que sentido que as entidades se estão reivindicando. Poderia ser, é o item 2.1, é a tabela onde tem a distribuição das categorias por quantidade de prêmios, valores e o valor total. Eu acredito que isso, inclusive, vai facilitar para que a gente possa ir mais rápido. Exatamente, item 2.1. A gente fez aqui uma unificação, então, esses pontos que eu vou levantar aqui são pontos solicitados em colegiado pelo Fórum Permanente do Audiovisual Catarinense, que é o estadual, a Cinemateca Catarinense, o Coletivo Audiovisual Lagiano, a Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e Região, o Fórum Permanente do Audiovisual de Florianópolis, o Santacine, o Sintracine, a Setorial Audiovisual de São José, a Setorial Audiovisual de Joinville, a Setorial Audiovisual de Maruí, e aí a gente tem mais alguns que subscrevem em apoio ao Audiovisual Catarinense, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, o Fórum dos Festivais, o Fórum Setorial da Cultura LGBTQIAPN+, o SATED, Sindicato dos Artistas de Santa Catarina, e o Núcleo de Produção Digital de Santa Catarina, o NPDSC. Então, vou começar pelo primeiro pedido de retificação. A sugestão é que a categoria que aparece aí para vocês no valor, a categoria dos festivais, que aparece aí no valor de 1.200.000, que ela fosse aumentada em 25%, e que o valor total ficasse em 1.500.000. Como? Retirando 2 curtas-metragens infantis, no valor de R$300.000. E aí, redistribuir da seguinte maneira, que os 1.500.000 fossem divididos em 3 festivais A, no valor de R$300.000 cada, e 6 festivais B, no valor de R$100.000 cada, um para cada mesorregião do Estado, retomando a política de descentralização e a política de regionalização, que é o que mais está presente aqui nessas sugestões que foram trazidas.
Então, por isso ali já a sugestão, porque isso também já é um acordo em colegiado, de que poderia ser remanejado dos 4 curtas-metragens infantis, ficariam 2, e aí esse valor seria remanejado para os festivais, para a gente poder contemplar, diminuiria o valor, né, individual que está aí, de cada festival, e a gente poderia também redistribuir para todo o interior, porque, como eu falei na reunião, os suplentes que foram pagos é para a execução de festivais durante o ano de 2024, e esse edital que vai ser pago, se for pago em dezembro, é para editais que serão, para festivais que serão executados no ano de 2025, né? Então, são outras edições de festivais. Seguindo nessa mesma linha da questão das categorias, eu já relatei aqui para os senhores na última reunião do SEC sobre a categoria de desenvolvimento, que é uma categoria muito cara para ficar de fora, né? Uma categoria realmente muito cara para que esteja ausente dessa divisão que está posta aí, e a sugestão colegiada do setor é reincluir essa modalidade de desenvolvimento da seguinte forma: premiar 4 projetos no valor de R$60 mil cada um, retirando um curta-metragem dos 12 longas-metragens que estão propostos aí, então retirar um no valor de 150 mil, diminuir um pouquinho o longa-metragem, diminuir R$50 mil do longa, diminuir um pouquinho da obra seriada, R$40 mil, e aí esse montante, 240 mil, seria dividido em 4 prêmios de 60 mil, para a gente não excluir a categoria de desenvolvimento. Isso não é justificativa, porque a gente já teve editais com valores menores e sempre tivemos a categoria de desenvolvimento, é uma categoria muito importante. A outra sugestão, as outras sugestões agora, né, que eu vou ler agora. E muito importante, a categoria de curta-metragem, para que seja feita novamente, seja reinserida a redistribuição para a regionalização. Então, assim, ficariam 11 curtas, se essa proposta fosse aceita, fosse levada em consideração, ficariam 11 curtas ali onde estão escrito 12 curtas-metragens. E desses 11, 6 seriam para regionalização, ou seja, um para cada região, para cada mesorregião, né? Regiões que não tivessem inscritos, esses curtas voltariam para a grande concorrência, ficaríamos com 5 curtas-metragens na ampla concorrência, né? Mas teríamos 6 curtas-metragens, ou seja, cota para as mesorregiões, mesmo que a gente esteja falando de um conceito ainda já ultrapassado, que a gente já conversou aqui no SEC, né? Agora é por regiões imediatas e intermediárias, mas, né, como o edital ainda foi pensado e colocado dessa maneira, com indutores somente para 3 mesorregiões, então a gente está pedindo que seja reinserida, né, as cotas por mesorregiões, para que cada mesorregião tenha a possibilidade de fazer um curta, que é parte da formação do cineasta, é parte, né, hoje nós temos bastante escolas de cinema, antigamente não existiam, mas ela ainda é parte da formação de cada cineasta, além da categoria de desenvolvimento, que é o que possibilita que que num edital seguinte, um projeto esteja desenvolvido para participar na categoria de longa-metragem ou para participar na categoria de série, né? Então, essas questões são muito importantes. Então, isso seria em relação a uma nova redistribuição. O que mais? Em relação agora ao item 10.2 e ao item 10.3 do edital, onde fala sobre os indutores. Enfim, a categoria entende que os editais anteriores, quando se ampliou a possibilidade de induzir outros grupos que não só PCDs e negros, isso foi muito bem recebido em todo o Estado, isso ajuda, inclusive, os projetos de todas as mesorregiões a formarem equipes, né, que atendam essa categoria de indutores, podendo pontuar até 1 ponto a mais para aqueles projetos que atingirem a nota de corte. Então, a gente entende que isso realmente é inclusivo, e a ideia é realmente que esses grupos tenham mais chance, né, de concorrer com um mercado que já está bastante experimentado em relação a outros grupos, que normalmente, enfim, têm mais facilidade de aprovar seus projetos, estão melhor inseridos, né.
nas políticas, ou seja, que já vem sendo contemplado, né, nas políticas tanto de governo quanto de Estado. Aqui, o que se propõe, então? Incluir os indutores para estreante, que foi retirado, que é uma coisa de suma importância também para o setor. Então, que seja colocado o indutor para estreante, para que aquela pessoa que recém formou, que não tem um currículo, que não tem 12 meses ininterruptos de comprovação da atividade cultural, como está sendo solicitado nesse edital, e que isso foge um pouco, inclusive, do entendimento do setor audiovisual, mas que possa haver um indutor para o diretor estreante, para que ele realmente tenha alguma chance de concorrer mediante os outros que já são mais experimentados, né? Então, o que está se pedindo é para que seja reinserida a definição de 2023, que o diretor estreante possa ser reinserido e com a mesma descrição do edital de 2023. A outra questão que também está sendo solicitada é que sejam mantidos todos os indutores do edital de 2023. Todos os indutores, não só os LGBT, mas todos os indutores. Mulheres LGBTs, mãe solo, enfim, nas mesmas condições, podendo... ali já havia uma limitação, né, que poderia pontuar, utilizando os indutores, no máximo um ponto extra, então ninguém extrapola essa quantidade de ponto extra. E, novamente, né, está sendo pedido a inclusão das demais mesorregiões, mas dessa forma, por cotas, para garantir as cotas das mesorregiões, independente de indutores, né? Então, garantir as cotas das mesorregiões e tirar mesorregiões dos indutores, deixar indutores só para esses grupos minorizados, sabidos, e que foram os mesmos do edital do ano passado. A outra coisa que está sendo pedida, embora isso tenha sido explicado pela Betita, a participação das pessoas físicas, ou seja, as pessoas físicas não poderem competir na categoria de curta-metragem. Isso, novamente, é um pedido para que seja aceito. Nem todo mundo tem CNPJ. Se tivesse um CNPJ, teria que ainda ter o tempo desse CNPJ, né, para poder concorrer, que é no mínimo 2 anos. Então, muitas pessoas físicas já têm experiência no setor audiovisual, têm currículo no setor audiovisual, mas não têm um CNPJ com 2 anos de atuação. Então, isso realmente vai somando e até possibilitando que essas pessoas possam depois se inserir no mercado por meio de um CNPJ. Mas, ainda assim, elas, né, podem e não ficam excluídas de participar da categoria de curta-metragem, que é essa categoria importante para a formação. Há um pedido também colegiado para retirada da exclusão de participação quando houver um lapso no currículo de 12 meses sem atividade. Isso realmente é um ponto muito nevrálgico, porque ele realmente diz respeito a como que o setor funciona, né? Hoje sabemos, isso é uma pesquisa também do Sebrae, que um produtor cultural independente, que é o produtor de conteúdo original e independente brasileiro, ele precisa ter, no mínimo, 5 projetos na sua carteira, em diversos estágios, um pode ser em desenvolvimento, outros podem ser em produção, em distribuição, né? Mas esses lapsos ocorrem justamente pela especificidade do setor, que muitas vezes os projetos podem demorar algum tempo para se viabilizar, ou para que se possa fazer a gravação em determinada locação. Então, esses lapsos podem ocorrer, assim como podem ocorrer por doença, assim como podem ocorrer por afastamento, até mesmo para estudos de alguém que está afastado, que foi fazer um mestrado, que foi fazer uma formação. Então, um lapso de 12 meses é uma coisa, assim, não vista antes. O PIC, por exemplo, pede que seja comprovado 5 anos de atividades ininterruptas, né? Mas, assim, ao longo de 5 anos, não é 12 meses de 1 ano. Até porque o tipo de atividade, né, mesmo que se fosse uma produtora de comerciais, ainda assim é difícil que tenha uma campanha, né, por mês, muitas vezes. Então, é um critério que não ficou claro e que a gente não entende como ele possa se encaixar dentro da especificidade do setor. Também a retirada, e isso é uma coisa surpreendente, porque se num primeiro momento aquele pedido para que pessoas que têm 2 anos, 2 projetos na casa não possam participar, né? Então, sobre esse item. Esse item foi totalmente, assim, repudiado, vou usar essa palavra talvez um pouco forte, mas isso foi uma unanimidade também
do setor, impedir a retirada disso, uma vez que não são projetos inadimplentes, e também porque a gente está punindo proponentes que por mérito, por esforço, eles conseguiram viabilizar seus projetos por meio do Prêmio Catarinense de Cinema, eventualmente faltará alguns meses para entregar o projeto, por exemplo, ao fim das inscrições, e aí ele não poder participar, ou seja, a gente entende que isso está sendo uma regra que está retroagindo, e que o edital poderia dizer para o futuro isso, olha, quem participar do edital agora e ganhar um prêmio de longa-metragem não poderá concorrer à categoria de longa-metragem no próximo edital, ou não poderá concorrer à categoria de obra seriada no próximo edital. A pessoa assina um contrato sabendo que ela não pode concorrer. Agora, as pessoas que assinaram contratos anteriormente e que, eventualmente, têm 2 projetos em execução, que pode ser um projeto de desenvolvimento, que são valores e prêmios bem pequenos, às vezes pode ser se bem que o edital fala em produção, mas ainda assim pode ser a produção de um curta-metragem, que tem valores de 100, 150 mil. Então, eventualmente, a pessoa tendo 2 projetos em produção, a pessoa não pode concorrer. Ok, pode-se pensar nisso para tentar descentralizar o recurso, mas retroagir numa regra que já existiu e que as pessoas já concorreram ao edital, as pessoas assinaram os contratos, sem saber que haveria essa regra no futuro, isso não estaria correto ao ver da categoria, e que isso poderia ser regras para os anos futuros, não para os anos anteriores. Isso também tem a ver com uma questão crucial da categoria, que eu estava falando antes, que é essa questão de ter 5 projetos em carteira, e senão um produtor independente não consegue se estabilizar nesse mercado, porque é o que acontece. Os projetos audiovisuais, especialmente longas e séries, muitas vezes eles têm um tempo entre o desenvolvimento e a distribuição de 4 a 7 anos para serem viabilizados. Então, realmente, é um tempo grande, por isso a necessidade de ter vários projetos na carteira. Então, não é nada inédito termos 2 projetos em execução, um pela Lei Rouanet, ou um pela Lei do Audiovisual, ou um captação, 2 pelo Prêmio Catarinense de Cinema. Isso é o fomento, isso seria exatamente o fomento, porque se a gente não está pensando na continuidade desses produtores independentes, se a gente não pensar, a gente só vai distribuir o prêmio aqui, outro ali, mas a gente não entende como funciona a cadeia, como funciona o desenvolvimento econômico desse setor e desse proponente, aí sim, de fato, a gente vai estar distribuindo um prêmio, o proponente vai conseguir fazer esse ano, e se ele não tem esse giro de outros projetos na carteira, ele não consegue se manter no mercado. Assim como existem outras pesquisas que falam, uma empresa, depois de 4 anos, ou ela está consolidada no mercado, ou ela não consegue se manter no mercado, não é? Então, o setor audiovisual também tem essas especificidades, os projetos, eles realmente são longos, aí a gente teve aí um lapso de 2 anos, então, realmente é possível que existam vários projetos com pedidos de prorrogação, mas isso é inerente à cadeira, inclusive uma das categorias, dos setores audiovisuais que foi mais prejudicado, né, com relação à pandemia, pelo fato de que necessitava de viagens, necessita se deslocar com equipes muitas vezes grandes, para poder fazer filmagens, então, realmente, são várias questões que envolvem as especificidades do setor, e que, embora pareça uma concentração de recurso, não é, porque apenas fazer um edital para a pessoa conseguir fazer um filme uma vez e depois não conseguir se manter no mercado e ter essa carteira de projetos para que o Estado possa ser representado fora, realmente seria mais um edital de prêmio e não de fomento. Eu acho que eu já estou terminando. Muito importante a questão dos festivais, e que isso seja levado em consideração, e também dos curtas-metragens, como foi colocado aqui, como está sendo reivindicado, porque hoje é difícil a gente conseguir um distribuidor para um longa catarinense, mas o curta-metragem é o que tem mais janelas de exibição. Cada vez mais no estado nós temos festivais, por isso é importante. O edital está muito concentrado na categoria de produção e não na de exibição, que é a janela, especialmente dos curtas-metragens. Nós já tivemos curta-metragem catarinense que foi indicado ao Oscar, assim como nós já tivemos um longa, né? Mas é muito mais difícil, é mais fácil que curtas catarinenses façam circuitos estaduais, nacionais e
internacionais de festivais, muitos, inclusive, têm sido premiados nesse sentido, ou seja, Santa Catarina para o mundo, né, do que, às vezes, um longa-metragem, que a distribuição é ainda mais... É por isso a gente toca muito nessa questão do curta-metragem, para que ele seja contemplado e seja contemplado para todas as mesorregiões. Aqui eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Muito importante a questão dos cineclubes. A questão dos cineclubes ele meio que desenha o projeto para o cineclube, ao invés de o cineclube ter a liberdade artística de propor qual é o desenho, porque os cineclubes, geralmente, eles estão inseridos dentro de comunidades que têm as suas especificidades também, e que o júri poderá avaliar a qualidade artística daquela proposta, porque, diferente de um edital de compras, né, que tu faz dirigido para uma demanda específica, o edital de fomento, ele precisa, né, refletir o que aquela comunidade precisa em termos de cineclube. Alguns estão dirigidos mais para a formação, outros estão dirigidos mais para a exibição de um tipo de temática que está relacionada àquela comunidade, enfim. Então, não dá para assim, especificar tanto como se fosse um pregão, qual é porque isso limita, inclusive, a proposta artística dos cineclubes, né? Que é uma categoria também bastante diferenciada nesse aspecto, tem suas especificidades. Então, do modo como ele está, realmente ficou uma coisa assim muito dirigida para uma demanda específica, mas que pode não ser a demanda da comunidade que está solicitando o cineclube. Conferindo aqui se teria mais alguma coisa. No item 7, onde fala da qualidade do projeto, é um pedido para os critérios de avaliação dos projetos ficarem mais claros no edital, e que esses critérios sejam os mesmos que os jurados irão receber, e que o critério, por exemplo, de cultura catarinense receba a mesma definição do edital anterior, que dizia qualidade artística e cultural do projeto, no seu valor simbólico, artístico, cultural, relevância, originalidade, potencial para agregar conteúdo ao audiovisual e à cultura catarinense. Então, esse é um pedido. E aqui eu só tenho mais uma última questão. A única entidade do audiovisual no Estado que não subscreveu esse ofício foi o ICC, mas pediu que, por favor, fosse reiterado, né, o pedido para que as pautas de regionalização, que também recebem o apoio do Instituto Catarinense de Cinema, para que elas também sejam consideradas e contempladas. Então, só porque houve essa exceção, mas que também não se afasta da questão de regionalização, que nesse aspecto há uma unanimidade em relação a todas as entidades, e os outros pontos existe, de certa forma, uma unanimidade também. O ICC é um instituto recente, a Cinemateca Catarinense tem 30 anos, o ICC tem 3 anos, né, mas, enfim, é uma entidade importante para nós, cara para nós também, e que pede que também a categoria, ou seja, as cotas para regionalização sejam reintegradas ao edital. Seria isso, senhores. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado, Carolina. Carolina, me diz uma coisa, não foi dito o nome do conteúdo de cada ofício, tá? Não foi dito que os ofícios foram enviados, ou esse conteúdo é comum para todos os ofícios? São vários ofícios diferentes com esse mesmo conteúdo? São vários ofícios diferentes, alguns trazem outras questões, tá? Mas esses são os conteúdos em comum a todas as entidades, esses que foram trazidos, é o que está solicitado por todas as entidades que subscrevem esse ofício específico. Depois, o coletivo audiovisual lagiano tem sua especificidade, alguns, especialmente o interior do estado, que receberam muito mal essas mudanças de regionalização. Eu acredito que são os coletivos que estão mais, digamos assim, aflorados no sentido de tomar outras medidas, mas acredito que, se forem atendidos esses pedidos da regionalização, que sejam reinseridos, eu acredito que isso realmente poderia acalmar muitos ânimos, porque, quanto a essa pauta, não existe entidade que não tenha enviado, ou individualmente, ou no ofício coletivo, o pedido para que essa pauta seja reinserida. Então, realmente, é uma questão bastante sensível, né? A gente vê todo o setor.
O que eu pedi para ti foi, para pelo menos, esclarecer o conteúdo dos ofícios, para que a gente tenha conhecimento daquilo que a gente pode encaminhar para o gabinete, daquilo que a gente pretende encaminhar para o gabinete, né? Nesse momento, não há um conhecimento sobre os ofícios. Passou de forma geral as reivindicações mais comuns, mas, por exemplo, não disse, olha, ofício veio de tal entidade, pede isso, isso e aquilo, ofício de tal entidade, para que a gente tenha então, noção sobre presidente. isso. Não repete o que foi dito, porque eu repeti o que foi dito. Mas eu disse o nome de todas as entidades que mandaram ofícios individuais, então, qual é o conteúdo dos ofícios individuais? Estes que eu acabei de citar. Certo. Além desses, as entidades, na sua individualidade, mandaram mais pedidos. Isso aqui é o espelho do que há em comum, entendeu? Certo. Entre todos os ofícios. Então, qual é o conteúdo de todos os ofícios? Esse. Os demais ofícios têm outros conteúdos. Por exemplo, pedem que não seja... que seja retirada a contrapartida, outros... Enfim, tem uma série de especificidades. Esse aqui também pede, eu não li tudo porque foi pedido um resumo, né? Mas esse também pede, mas esse eu quero dizer que é o ofício coletivo, que é o pedido que está no conteúdo de todas as entidades. Tem a Cinemateca, por exemplo, que pede, que nos outros editais seja chamada a cadeira do audiovisual e que seja debatido dentro do SEC. Isso é um pedido da Cinemateca, específico. Pede que seja debatido dentro do SEC as diretrizes do edital. Então, né? Isso está lá no ofício. Além disso, no ofício dela tem mais isso. Certo. Mas essas questões que foram colocadas são... Esse, por exemplo, seria um ofício que a gente não reencaminharia para o gabinete do presidente da Fundação Matéria e Cultura, porque é direcionado ao SEC, e o SEC tomaria a providência, nesse caso, esse último que você citou. Que é o conselho que tem que chamar, etc. E, aí vem a questão, entendeu? Por isso que a gente pediu para ter conhecimento do conteúdo dos ofícios, porque se for para enviar todos, a gente precisa saber aquele que deve ser enviado e aquele que não deve ser enviado. Então, eu pensei a princípio que todos deveriam ser enviados, mas esse, por exemplo, não deve ser enviado porque é uma providência que o Conselho deve tomar, não o gabinete da Fundação. Eu não entendi o seu raciocínio, se eu pudesse... repete o conteúdo desse último ofício que você disse, que o Conselho chamar... Repete, só. Mas não é um conteúdo, veja, presidente, eu vou pegar o ofício da Cinemateca. Dentre os conteúdos... Dentre os conteúdos existem conteúdos além dos que eu expus. Alguns são para o gabinete, outros é para o próprio Conselho tratar. Todos os ofícios foram encaminhados ao Conselho para que, já que na live foi dito que não haveria retificação, para que houvesse uma análise do Conselho, um cuidado, ou uma avaliação sobre se realmente a gente deveria ignorar o pedido de tantas entidades. Certo. A minha questão por isso que a gente está aqui colocando todas essas a minha questão aqui é a seguinte, eu acho que seria importante a gente reencaminhar o gabinete o quanto antes, ponto. Mas se o objetivo desses ofícios é que o Conselho analise os pedidos, reconsidere os pedidos e tenha uma deliberação maior sobre os pedidos, aí a gente não vai poder enviar para o gabinete. Entendeu? E dentre as tuas observações, eu percebi que algumas das providências devem ser tomadas pelo próprio Conselho, não pelo gabinete. Por exemplo, presidente. Essa última que você falou, que o Conselho deve chamar a setorial para debater dentro do Conselho. Essa última, ok, o ofício da setorial pode ser avaliado aqui dentro desse Conselho, pode ser avaliado na Câmara Temática, isso independe de todas os pedidos que estão sendo feitos em conjunto. Certo. Concordo? Pode ser? A gente pode encaminhar para a Câmara de Cinema e Vídeo. Por exemplo, os cineclubes. A questão não é esse. A questão é a providência que o Conselho deve tomar. E se o Conselho deve tomar essa providência, o Conselho não vai enviar seu ofício para o gabinete da FCC. Aí eu gostaria de ouvir os conselheiros. Certo, porque... aí trata-se de uma deliberação, veja bem, podemos abrir uma exceção a respeito disso, porque, no meu ponto de vista, a partir do momento que foi convocada uma reunião extraordinária para esse tema, de setorial de cinema, deveria ser solicitado da Câmara de Cinema uma deliberação sobre esses temas, para que o tema chegasse mais ou menos debatido aqui dentro. Eu vejo uma urgência nesse tema, por isso que eu estou tentando, o máximo possível, que os ofícios sejam encaminhados para o gabinete da presidência da FCC, para que possa tomar providência se houver tempo hábil, ponto. No entanto, eu estou percebendo, durante sua explicação, que algumas das providências são tomadas pelo Conselho, então é preciso que haja uma triagem desses ofícios para saber quais devem ser enviados ao gabinete do presidente e quais devem ser tratados diretamente no Conselho. Presidente, perdão, sim. Mas essa triagem foi feita. Eu acabei de fazer a triagem. O que há nessa triagem?
essa triagem é o ofício assinado por todas as entidades. Então, quer Ele dizer não que pode ser reencaminhado ao, ele não pode ser então, reencaminhado à vamos lá, FCC. uma coisa. O que estamos falando são de 10 ofícios, que a princípio seriam todos encaminhados. Então, que existe um ofício que recolhe todas essas informações, é isso? Assinado por todos? Existe um ofício que recolhe as informações que são comuns a todas as entidades. Então, a proposta seria, então, para reencaminhar pelo menos esse ofício com urgência. Os demais... Pelo menos este com urgência, e os demais poderiam ser avaliados. Agora sim. E essa, agora está mais claro. Essa informação desse único ofício, então, está dentro dessas informações que você passou agora. Então, exatamente. Isso. Que está sendo assinado por todas as entidades. Certo. Há um ofício assinado por todas as entidades, com várias reivindicações, que foram essas que a Carolina apresentou, e que, na minha proposta, na minha ideia, né, pelo menos o que eu acho mais interessante, que seja reencaminhado diretamente para o gabinete do presidente da FCC, porque ali depois ele decide para onde vai. Ele até pediu a palavra aqui, vou passar a palavra para o presidente já já, tá? No entanto, e depois existem outros 9 ofícios que foram enviados para o Conselho de Estado da Cultura, aí sim, para que nós possamos trabalhar em cima deles, deliberar em cima deles. Estou certo, Carolina? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Certo. Eu vou abrir a palavra para o presidente da Fundação, depois para o Alzemir, depois, se todos estiverem de acordo, podemos encaminhar diretamente esse ofício. Os demais ficariam para um segundo momento de debate, deliberação sobre a providência que podemos tomar a cada um, tá? E aí podemos falar sobre isso depois de decidirmos o envio ou não desse ofício geral. Presidente Rafael, esteja à vontade. Obrigado, presidente. Eu ouvi aqui atentamente a exposição da conselheira Carolina, mas me chama a atenção a frase todas as entidades. Né? O que são todas as entidades? Todas as entidades catarinenses do audiovisual e demandas comuns. São comuns mesmo ou tem um número significativo de entidades, mas não todas? E outra, será que não pode passar por uma análise prévia do Conselho, até no mesmo sentido do início da reunião até agora, de valorização do Conselho, o Conselho não teria que, em sua Câmara temática, fazer uma análise disso, ou mesmo, porque o pleno, assim, se a gente tem que ler 10 ofícios, teria que ter vindo com antecipação. Se veio, peço desculpas, eu não li tudo por antecipação, mas assim, todos os conselheiros teriam que ler tudo para poder ter uma opinião de encaminhamento. Agora, se quiserem encaminhar o gabinete, eu só gostaria de acertar as palavras, assim, são vários ofícios de várias entidades, e existe um núcleo um pouco mais homogêneo, mas não comum a todas, mesmo porque acredito que nem todas estão enviando ofício. Eu reitero algumas palavras da Betita, no sentido de que, não sei se tão timidamente assim, mas no sentido de que muitas pessoas do setor e muitas entidades entraram em contato conosco para elogiar algumas das demandas, entre as quais há algumas daquelas que a conselheira Carolina reputou como absurdas ou muito erradas, ou que o setor inteiro entende. Então, é muito perigoso a gente falar em nome do setor inteiro, assim, uma vez que a gente da UFCC também está em contato com o setor. Então, assim, será que não seria preciso uma triagem melhor, uma maturação dentro do Conselho antes desse encaminhamento? E se não, só para a gente ter consciência de que não acredito que seja bem assim. E outra coisa, quanto à legalidade, só vou dar um exemplo, porque senão a gente vai ficar discutindo aqui detalhe por detalhe, são muitas questões apontadas aí, mas, por exemplo, a ideia de que, nossa, o edital tem que dizer que futuramente as coisas serão assim. Senhores, assim a gente não trabalha com política e com política pública, porque eu não tenho o menor controle sobre os editais futuros. Isso é impossível eu ter algum controle e alguma previsibilidade a respeito dos editais futuros. Então, assim, esse edital só pode falar por esse edital, e é absolutamente natural que no edital de fomento, aquilo que nós queremos fomentar faça parte daquilo que vai ser selecionado. Então, assim, a gente vai escolher fomentar nesta direção. E aqueles que já ganharam muitos editais, eles vão ter que entregar para participar deste edital. Se não entregarem, podem participar de uma outra oportunidade. Isso não é punição. Isso é uma seleção perfeitamente razoável daquilo que vai ser fomentado, daquilo que agora não nos interessa. Até porque não é a única maneira de construir a carteira de uma produtora a captação em edital do Estado. A gente sabe que existem muitas outras maneiras de viabilizar um filme. Então, se a produtora depende de uma verba do Estado, sem a qual ela não consegue realizar filme algum, e ela nem está entregando
né, com celeridade estes filmes, a gente acha que isso também merece atenção, merece um estudo mais acurado. Então, assim, só para dar um exemplo, há possíveis questionamentos a todos os pontos levantados aqui. Alguns outros não, parecem razoáveis, mas porque eu quero que fique claro que todos os editais podem ser aperfeiçoados e aprimorados, e por isso que essa instância aqui no Conselho é tão importante de discussão. Nós não estamos dizendo que esse edital de agora é perfeito e é impossível aprimorá-lo, é impossível melhorá-lo para uma próxima vez. Não, ele pode ser aprimorado, nós queremos ouvir o setor. Agora, essa pressa e essa tentativa de ou aceitem ou os ânimos não serão acalmados, eu ouço tudo isso com algum estranhamento e acho que a pressa diminui o poder do Conselho, diminui a valorização do próprio Conselho. Obrigado. Presidente, só esclarecendo, é o seguinte, são vários ofícios que recebemos, mas dentre eles há um ofício assinado por diferentes entidades e que faz um apanhado geral das reivindicações. Então, o encaminhamento seria apenas desse um ofício que é assinado por diversas entidades. Os demais ofícios ficariam dentro do Conselho para deliberação interna. Sim, desculpa interromper, presidente, é só porque realmente esse um ofício não é assinado por todos, eu acredito, tá? Ele pode ser uma pauta um pouquinho mais comum, um pouquinho mais convergente, mas não de todos. Obrigado. Obrigado. Tá. Passando a palavra, então, ao Zemir. Não quer mais falar, Zemir? Não? Carolina? Obrigada, presidente Rafael, pelas suas considerações. Acho que eu vou começar do início. Eu gostaria, mas pode ser depois também. Obrigada, Leila. Ou melhor, eu colocar e a Carolina responder também. Já tenho várias anotações aqui, se eu pudesse responder ao presidente Rafael. Sim, presidente Rafael, a gente não pode depender de um único fomento. Então, quando eu dou o exemplo dos vários projetos sendo produzidos, eu não estou me referindo a um único fomento, por isso eu citei outros tipos de fomento. Captação, outros editais, captação junto à iniciativa privada, inclusive, né, via fomento direto, fomento indireto, mas sim, o nosso setor, e já temos estudos, sim, sobre isso, ele depende de fomento. Sim, ele precisa de fomento. E por isso que, inclusive, estão sendo revistas, por isso que a gente teve a lei de tela em 2013, e agora a gente tem, para a TV paga, agora a gente tem para o cinema também, porque, assim, não existe alguém que chega aqui e diz, eu quero comprar o filme catarinense, eu quero comprar o filme brasileiro. Não, a gente precisa fomentar, porque sem esse estímulo, a gente realmente não consegue, só com recursos próprios da iniciativa privada, né, viabilizar os projetos audiovisuais. Então, sim, o cinema brasileiro precisa de fomento. Os cineastas, as pessoas que trabalham com produção também, mesmo que tenham 5 projetos em carteira, e como esses projetos são longos e demorados, elas não trabalham só com isso, fazem outros trabalhos no setor audiovisual, com prestação de serviços, de filmagens, enfim, em vários ramos, e inclusive trabalham nos projetos dos colegas, né, para ter currículo, às vezes como diretor de fotografia, ou como produção executiva, como é o meu caso, para a gente ir tendo currículos e a gente conseguir se manter no mercado e também para pagar as contas, porque não é suficiente, mesmo que a gente tivesse 3, 4 projetos viabilizados pelo Prêmio Catarinense de Cinema. Quando eu falo todas as entidades, eu falo de todas as entidades conhecidas no Estado e citei a exceção. A exceção é o Instituto Catarinense de Cinema, até porque hoje a gente não tem um mapeamento de todos os fóruns municipais. Isso está sendo iniciado a partir agora de um movimento, inclusive, da LPG e da Aldir Blanc, né, que incentiva o CPF dos municípios, e incentiva a criação de seus conselhos municipais de cultura. Então, assim, de fato, a gente hoje não tem um mapeamento de todos os fóruns municipais de cultura, mas a gente conhece todas as entidades representativas do nosso setor hoje. Santa Cine, Sintracine, Cinemateca, a gente conhece, acompanha, Fórum Setorial Audiovisual, o nosso Fórum Setorial, além de ser um dos maiores, com 400 membros do Fórum Setorial, foi das áreas aqui do nosso SEC que mais se inscreveram para votar para o seu representante no SEC. Então, sim, é uma setorial bem representativa. E a única entidade que não assina esse ofício, especialmente coletivo, acabou de me mandar mensagem aqui, reforçando o pedido pela regionalização. Então, assim, em relação à regionalização, como eu falei, com exceção de uma única entidade, é uma entidade nova no Estado, é uma entidade que tem apenas 3 anos, importantíssima para nós,
mas que ainda é uma entidade que ainda está, digamos assim, definindo de que maneira que atua. Hoje, por exemplo, não é livre a associação ao Instituto Catarinense de Cinema. Então, assim, diferente do Fórum Setorial, onde todas as pessoas podem participar, ou diferente, o ICC, ele tem uma maneira diferenciada de escolher os seus associados, né? E, recentemente, às vezes está com interrupção na diretoria, enfim, é uma entidade que está se consolidando e a gente sabe como que isso acontece, às vezes demora um pouco. Então, quando eu falo todas, eu estou me referindo, sim, a todas as entidades conhecidas do Estado, e a exceção eu já expliquei. Que mais? Não, eu não me lembro de ter usado palavras como absurdo, a gente não vê nada como absurdo, eu abri essa reunião falando que a gente entende, sim, até mesmo a intenção da coordenadora do MIS, que também coordena o edital, a gente entende, inclusive, a intenção dela de melhorar o edital, ninguém está questionando isso, e sim, a gente está devolvendo para o Conselho um entendimento maior ou melhor, talvez, já que não foi feita uma escuta emotiva para esse edital, explicando quais são essas especificidades e demonstrando que existe uma unidade, né, do setor em torno de, no mínimo, uma insatisfação em relação a vários pontos desse edital, mas que, de fato, nem se pretende viver de Prêmio Catarinense de Cinema, não seria possível, né, e nem se pretende, enfim, repudiar completamente o edital. Tem um item de todos que eu citei, que ele realmente é um item que foge muito à questão da especificidade do setor, mas, enfim, não generalizei nada, eu acredito assim, enfim, mas qualquer outra dúvida aqui para esclarecer. Muito obrigado, Carolina. A conselheira Leila tem a palavra, depois o Carlos. Conselheira. Sim, com essa dúvida, presidente, em função até da sua pergunta, né? Se o Conselho vai direcionar os e-mails à presidente da FCC, isso não significa que esteja concordando com os conteúdos, porque o debate não está ocorrendo, é só uma exposição aqui dos temas, certo? E claro, na Câmara não foi proposto esse debate, eu sou da Câmara de Cinema, tá? Não foi proposto, só retomo a questão, que só foi proposto que se fizesse uma reunião extraordinária para a discussão de cinema. Bom, só para comentar um detalhe, por exemplo, se o cinema, quem está envolvido, produtores e todos os artistas e técnicos, conseguem ou não sobreviver de cinema. Só para fazer essa reflexão. Claro que não, através de editais. Desculpa, diretora, eu poderia repetir que o áudio não está muito bom, eu não consegui lhe ouvir a última parte da sua fala. Você está ouvindo bem agora? O áudio não está muito bom, mas se a senhora falar devagar, eu acho que a gente consegue entender. A questão de que se no cinema se possa viver da arte do cinema, de fato, deve ser muito difícil, como para todas as outras profissões na área artística, né? Então, eu vejo, se for trabalhar só um item de todos esses, que aqueles que estão contemplados em editais anteriores e ainda não entregaram o produto, eles devam, sim, não participar de novo edital, porque também tem todas aquelas pessoas que não entraram nos editais anteriores. E como vamos justificar que um produtor ou um grupo entre em 2, 3, 4 editais, enquanto tem os que nunca entram, em função de que e esses que entraram nem entregaram os produtos. Então, a gente tem que ser bastante democrático, e, de fato, socializar a todos, inclusive aqueles que não entraram em nenhum edital. Certo? Obrigada. Muito obrigado, conselheira. Na ordem aqui, conselheiro Carlos. Presidente, eu acho que nós estamos correndo o risco de ter uma quebra de rito dentro do nosso Conselho. Nós temos, dentro do Conselho, as câmaras de cada uma das áreas. E eu tenho, por entendimento, que o primeiro passo nesse processo aí teria que ser o encaminhamento desses ofícios todos que foram endereçados, evidentemente, ao SEC, né? Não podia ser diferente,
E aí, sim, o SEC encaminharia esses ofícios à Câmara, que se debruçaria numa análise com um regime de urgência, numa análise da procedência, do que cabe, o que não cabe, em cada uma das questões, né? E aí, depois, essa Câmara traria para a próxima reunião do SEC para o Pleno deliberar. Eu acho que esse é o caminho das pedras. Não vejo de forma diferente, tá? Senão é uma quebra. E isso já aconteceu, de alguma maneira, no Sem Copas, Sem Custos, onde nós, na Câmara, fizemos todo um trabalho, um esforço danado, e depois vimos o resultado nem tão agradável assim, de nós não termos sido convocados ou colocados junto, né? Então, eu peço atenção a esse aspecto, por favor. Muito obrigado, Carlos. A ideia nossa é que é um tema urgente, né? Se há um pedido de alteração de um edital que está prestes a ser lançado, ou já foi lançado, etc., é preciso que a gente tenha uma certa urgência. A princípio, até esclarecendo, a princípio a informação é que eram 10 ofícios para ser encaminhado, mas agora, depois da explicação da Carolina, percebi que apenas um ofício tem essa necessidade de ser encaminhado, apenas um ofício, que é aquele ofício que resume de forma geral todas as reivindicações. Eu, pessoalmente, como conselheiro também, acho importante que esse ofício, pelo menos, seja encaminhado. Os demais, sim, devem ser deliberados na Câmara ou dentro do próprio Conselho, para que a gente possa responder às entidades. Tá? Então, o fato de encaminharmos esse ofício de forma geral para a presidência da FCC não significa que estamos de acordo totalmente ou em desacordo totalmente, significa que tomamos uma providência em relação a isso. Cabe depois à presidência da FCC analisar e saber se vai atender às reivindicações ou não. E é possível que até ajude em de alguma forma, o edital. Por isso, seria importante encaminhar pelo menos esse ofício à presidência da FCC. Bom, e, num segundo momento, aí trataríamos realmente dos demais ofícios, que alguns deles, inclusive, têm reivindicações que podem ser tratadas diretamente pelo próprio Conselho, sem a necessidade de reencaminhamento para o presidente da FCC, para o gabinete. Tá? Essa é a linha de raciocínio que eu estou levando agora nessa reunião. Sinto muito, não posso. Eu tenho aqui a minha Siri falando no celular. A professora Lélia, aliás, o presidente Rafael está na frente, depois a professora Lélia. Presidente? Isso, é coisa rápida, por favor. Eu vou ter uma reunião agora ao meio-dia, que já passei 3 minutos aí, uma outra reunião online, então vou precisar me ausentar, mas só para dizer o seguinte, quanto ao fomento, né, que a conselheira disse da importância do fomento, mas a gente não pode confundir essa necessidade do fomento, que já foi constatada, comprovada e é levada em consideração pela Fundação Catarinense de Cultura, afinal de contas são 9 milhões de reais para o Prêmio Catarinense de Cinema, que ele é previsto em lei, mas o valor que deve ser destinado a ele não é previsto em lei. Então, nós escolhemos priorizar o Prêmio Catarinense de Cinema, nós entendemos a importância do fomento em geral, digamos assim, para o cinema. Não defendemos a dependência em particular, que algumas produtoras têm, em relação a esse fomento. Isso é outra coisa, completamente diferente. Então, peço que só não misture essas duas coisas, que não passe o meu discurso como algo contra o fomento do cinema e do audiovisual, tá? Quanto ao público, também é preciso considerar que a gente tem que ter um respeito muito grande ao contribuinte, que é ele que dá esses 9 milhões, e ao mesmo tempo ao público, né? O cinema não é feito só para que o setor mantenha a si mesmo, né? O grande objetivo do fomento ao cinema não é manter o setor audiovisual, é fazer com que o setor audiovisual produza filmes para o público. Então, existem mais instâncias a ser consideradas. Então, dito isso, eu peço licença, acredito que o conselheiro Carlos foi muito feliz também na fala dele, porque senão essa reunião pode se alongar indefinidamente, né? Então, a gente, de fato, de repente, uma triagem, ainda que em regime de urgência, gostei da maneira com que ele colocou, que possa a Câmara se reunir, fazer uma triagem, tudo, eu não sei se fazer um ofício próprio da Câmara à presidência, né, ao gabinete, até valorizando em especial aí o Conselho, né, ou aí o que o presidente decidir, a gente acata, a gente vai receber, vai responder, mas só para ter uma maturação e até para que o Conselho tenha uma participação mais efetiva também nessa construção. Obrigado. Muito obrigado, presidente, boa reunião aí, e seguimos a nossa aqui. Professora Lélia, esteja à vontade. Eu sigo na direção da colocação do conselheiro Carlos, olha, até me espanto estar concordando com o senhor, conselheiro,
mas eu quero dizer que o senhor foi muito feliz na sua colocação, e pelo que vi, isso é o que o presidente estava falando, mas eu acho que tem que, com a urgência ou sem urgência, presidente, a Câmara tem que se motivar, primeiro se reunir, chegar à conclusão que eles querem aí a sua decisão. Nós agimos assim nas outras câmaras e até com urgência, e com muita urgência, inclusive nós primeiro nos reunimos e com muito sacrifício, às vezes, para cada um de nós. Então, isso aí é um ponto que eu não deixo de colocar. Eu quero dizer da minha admiração, porque eu li os ofícios, e fiquei tão admirada. O que mais me admirou foi da espontaneidade. Todos, no mesmo momento, estavam encaminhando um documento. Eu achei isso admirável, a mobilização da classe. E um terceiro momento, eu quero deixar bem claro que eu acho a regionalização muito importante. Não pode ficar centralizado em 2, 3 associações, ou apenas em Florianópolis. Temos que ver a produção do audiovisual em todo o estado de Santa Catarina e dar esse apoio para que esses recursos, são 9 milhões, também sejam distribuídos e conhecidos os outros projetos nessa área. Eu sempre sou a favor da regionalização e de se escutar. A nossa diretora de patrimônio sabe bem disso, até de uma encrenca que eu tenho comprado dentro dos 200 anos da imigração açoriana, que esquece que o sul do estado também tem alemão, e é sempre relegado. Então, a regionalização é importante, como eu acho importantíssima a descentralização que o nosso SEC tem feito com bastante frequência. Era isso, muito obrigada, parabéns, conselheiro, gostei muito da sua manifestação, era o que eu ia fazer na mesma hora. Obrigada. Obrigado, professora Lélia. Passo a palavra, então, ao conselheiro Juliano. Esteja à vontade, conselheiro. Depois a Carolina. Não, gente, só para registrar, eu fico incomodado, sinceramente, com essa ideia da questão da Câmara, porque isso não foi levado em consideração na hora de passar o edital e elaborar o edital. A única coisa que foi discutida aqui, que foi trazida novamente, aliás, né, naquela ocasião, pela Carolina também, foi a questão da mudança do nome, e também não foi acatada. Foi dito aqui que seria acatado e não foi. Que poderia ser, né, que teria interesse, né, não foi dito que seria porque dependia de outras instâncias, eu sei, não vou ser injusto, mas que teria o interesse de mudança, e a mudança não ocorreu. Então, tinha tempo hábil, não houve interesse do debate, é isso que aconteceu, né, então, esse debate não aconteceu antes porque não quiseram, e aí eu acho muito curioso que agora, que o edital já está aberto, que os trabalhadores da cultura estão correndo para elaborar o seu edital, tendo que encaixar em toda a burocracia que eles exigem, todos eles exigem, cada dia conta. E aí mandar para a Câmara agora, e aí esperar a próxima reunião do SEC, para que a gente possa ter algum encaminhamento. Enquanto isso, os trabalhadores estão correndo atrás de um edital que talvez vai ser retificado. Eu não vejo sentido nisso, pessoal, sinceramente. Eu acho que isso aí é um contrasserviço. A gente vai trabalhar para trabalhar de novo. Então, não faz sentido esse tempo perdido. E se há uma celeridade, é um assunto sério, é uma questão de distribuição de verba. 8 milhões, que foi o que a Camerata ganhou nos 2 processos dele lá, de padrinhamento, pois são 8 milhões distribuídos em 34 projetos, né, que vai ser disputado por milhares de grupos. Né? Então, centenas, sei lá, eu não sei quantos são, mas, enfim, é bastante gente, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar quem está correndo atrás disso, e a gente tem que dar celeridade o quanto antes, porque se a gente ficar esperando todos os trâmites do SEC nessa questão, a gente vai atrapalhar o andamento do processo. Muito obrigado, Juliano. Passo a palavra, então, a Carolina e depois ao Zemir. E depois aí podemos finalizar essas informações aqui. Carolina, fica à vontade. Microfone, Carolina. Obrigada, presidente. Professora Lélia, só para esclarecer de que maneira e por que esses editais, esses ofícios chegaram ao Conselho, né, assim, de maneira tão rápida. As entidades naturalmente se reuniram, todo o setor se reuniu. Sim, o setor está agindo em conjunto, não há dúvida, né? É um de maior interesse do setor esse edital. Mas, já que não dá para reunir no mesmo ofício,
todas as reivindicações de todos, deliberaram por cada um mandar também suas reivindicações individuais, além do coletivo. Então, assim, não é que não tenha havido, aliás, né, dá para se entender, e claro, é proposital, porque o que acontece? A gente tem a nossa... Foi falado aqui reunião extraordinária, inclusive foi um erro que eu cometi, porque eu chamei, quando eu pedi a reunião à Câmara, a nossa Câmara temática, eu me referi como sendo uma reunião extraordinária, mas hoje não é uma reunião extraordinária, é uma reunião ordinária, né? Então, diante do acompanhamento desse calendário, né? E, enfim, o calendário das nossas reuniões, sabendo que haveria reunião hoje, então as entidades se reuniram justamente no sentido de o que poderia ser feito dentro da instância do SEC. Sim, é um pedido das entidades ao SEC, isso está muito claro. E por isso os e-mails foram enviados ao SEC, porque no momento que houve a live da Betita, ela disse, não haverá retificação. Hoje, ela disse um pouquinho diferente, e isso já até nos conforta um pouco. Ela disse, a COA não vê necessidade de uma retificação, mas a gente está vendo que o setor vê necessidade de uma reivindicação, né? Então, nada contra, eu, por mim, eu estou aqui para isso, posso me debruçar este dia, essa noite, a próxima noite, avaliando cada um dos ofícios, fazendo resumos ou não para a Câmara, mas o teor não muda, porque como o edital já está na rua, né, e a gente sabe, então, que era uma demanda urgente, que haveria a reunião do Conselho, então é por isso as entidades realmente, elas estão agindo em colegiado, como eu falei aqui, porque é uma situação urgente. A Betita falou aqui hoje também na questão dos prazos, né? Imagina, se essas solicitações, se são acatadas em sua maioria ou em parte, e possível ainda que sejam feitas as alterações e o edital continue seu curso, né? Isso não é uma ameaça, eu estou me referindo a prazos e cronogramas, porque o Anderly, por exemplo, foi pago este ano, não foi pago ano passado, embora o edital tenha sido lançado. Então, a gente sabe que às vezes acontece, né? Existe esse tipo também. Até porque as entidades recebem, as produtoras recebem o dinheiro em dezembro, e ninguém vai sair fazendo um filme em dezembro, entendeu? Em pleno... Então, assim, não é tanto essa questão de quando vai ser pago. A questão realmente é que, enfim, a gente possa, né, ver que é uma questão sensível para o setor, a maioria das questões que foram colocadas aqui, e a urgência em relação ao fato do edital já estar na rua, né? De outras vezes, quando houve consulta, essa consulta era enviada em março, as entidades tinham um mês, então enviavam suas diretrizes em abril, ou seja, né, era de uma outra forma. Mas isso, não é coincidência, claro que não é coincidência, que todos foi uma opção das entidades, né, mandar em conjunto o que era em conjunto e mandar individual o que eram reivindicações de cada uma, até porque tem gente de Lages, tem gente de Chapecó, tem gente do norte, né, tem gente do sul, e sim, os setores nas regiões, às vezes, têm demandas diferentes. Um momentinho, eu queria te fazer uma pergunta. Eu escutei o Juliano e agora estou te escutando, então eu posso aqui ter escutado mal. Então, o setor está regionalizado. Qual era a questão, então, da regionalização? Porque se são... O edital desregionalizou, assim, dando uma resposta direta. Então é o contrário. Não, eu sou defensor da regionalização. Eu vi aqui, não sei quantos projetos o Juliano falou. Então, a gente está pedindo para que volte a regionalização para os festivais que cada mesma região tenha. A gente está pedindo que volte a regionalização para os curtas, pelo menos essas categorias sensíveis, né? Porque não adianta produzir e não poder exibir. Claro, é isso, com certeza. Tá bem, eu me deu até um branco aqui, meu Deus, mas eu vi que não tinha regionalização. Aonde foi? Não, o edital é que tinha tirado a regionalização. Não, gente, isso aí, né? Eu sou a favor da regionalização, quero deixar bem claro aos senhores. Muito obrigado, Carolina, muito obrigado, professora Lélia. Só vou fazer uma observação muito importante para que todos tenham ciência, é que durante o processo do edital elisabetiano, nós percebemos que o pagamento em dezembro era sempre prejudicial ao proponente, porque quando entra o dinheiro na conta em dezembro, o prazo começa a contar. Invariavelmente, a pessoa começa o projeto em fevereiro, perde 2 meses. Então, invariavelmente, o proponente vai ter que pedir prorrogação, e nós da FCC, da COA, temos sempre que fazer toda a tramitação e publicação em diário oficial da prorrogação de cada um dos projetos. O Anderly são 250 projetos,
Então, 250 publicações em Diário Oficial é muito custo. Então, percebemos ao longo das tramitações que quando o pagamento sai no final de janeiro, não há tantos pedidos de prorrogação e as coisas fluem de forma melhor, porque o prazo começa a contar na hora do pagamento. Isso é só uma observação que serve para todos os editais também, tá? Sobre já vou passar a palavra para o Alzemir e para o Carlos, sobre todos os ofícios, vejam que a Carolina apresentou para a gente as informações referentes àquele ofício assinado por diferentes instituições, o ofício mais geral. Esse ofício, invariavelmente, vai ser encaminhado para o presidente para a Fundação Catarinense de Cultura, vai ser encaminhado para o gabinete, tá? Invariavelmente ele vai ser encaminhado. Então, é por isso a minha insistência em que ele seja encaminhado com urgência, hoje mesmo, né, encaminhado, com aval desse grupo, e que os demais documentos sejam trabalhados, talvez, na Câmara ou no próprio Conselho, para que venham maturados na próxima reunião. Tá? Vou passar as palavras, então, aqui para o Alzemir e para o Carlos, para que a gente possa finalizar, então, esse tema. Alzemir, por gentileza? Bem, em síntese, né? Isso é para na vida, né? Tudo aquilo que é apressado corre risco de se faltar alguma coisa. Tudo aquilo feito na pressa. Então, assim, não houve oitiva do setor, não houve uma escuta do setor. O SEC não foi escutado, tanto que nós estamos discutindo isso agora, né? O edital já está na rua. Agora está se falando que pode ser que tenha alguma retificação, algum ajuste. Sabe? A regionalização seria uma das diretrizes que, com certeza, esse SEC iria apontar, ou que, com certeza, se tivesse ocorrido a oitiva com o audiovisual, iria sinalizar essa compensação de recursos, porque quem sabe disso aí, quem mais sabe, com todo respeito aos técnicos, mas quem mais sabe é o pessoal do audiovisual. Quem mais sabe da cadeia produtiva do livro é o pessoal da literatura. Hein? Sabe, gente, algumas coisas assim que não tem nexo. Hein? Não tem nexo. Presidente, olha, a celeridade disso requer, sabe o quê? Que a Câmara faça uma reunião de urgência, não sei quem são os componentes da Câmara, e que já tenhamos, até, ou com dois caminhos, ou se convoca uma reunião extraordinária do SEC na semana que vem, tá? Ou a gente dá uma procuração, vamos dizer, assina em branco, para que as definições da Câmara não tenham necessidade de passar pelo Pleno, devido a essa celeridade. Não gostaria de atravessar muito isso, mas assim, nós temos prazo, o edital está na rua. Há possibilidade de fazer retificação? Há, mas nós não podemos prejudicar quem, de repente, já está se inscrevendo. É isso? Então, por isso, essa rapidez, mas rapidez com inteligência. É a pressa com inteligência, porque, me desculpe, apressaram demais, e agora está se colocando os riscos, o calendário. Mas não foi esse SEC, nem esse audiovisual, a setorial do audiovisual, que fez com que isso ficasse dormindo, né? Então, por favor, vamos ser mais rápidos, né? Então, vamos tentar consertar aquilo que eu entendo que seja um estrago. Alzemir, muito obrigado. Carlos? Olha, rapaz, como dizem lá na minha terra, tá? Eu sou pau de arara. Ô cabra bom esse Alzemir, né? Esse é bom mesmo. Eu me senti completamente contemplado com a tua fala, Alzemir. Olha, é isso. Câmara, reunião da Câmara com urgência e semana que vem uma nova reunião do Conselho para deliberar, o Pleno deliberar sobre esses encaminhamentos. Perfeito. Disse tudo, Alzemir. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Pessoal, vamos fazer da seguinte forma, então. Esse ofício geral, ele vai ser encaminhado diretamente para o gabinete da Fundação Catarinense de Cultura, até para que haja tempo hábil, para que eu, depois de uma análise, possa ver alguma coisa que possa ser alterada no edital, se for o caso, né? Para que a gente possa dar tempo a isso. Tá? Da mesma forma, o Conselho depois vai ter que responder ao recebimento do ofício para a entidade que nos enviou, para o e-mail que nos enviou. Os demais ofícios devem ser trabalhados pela Câmara de Audiovisual. Tá? Vejam que, dentre os ofícios, percebemos ali que há reivindicações que devem ser atendidas puramente pelo Conselho, sem intervenção da própria FCC. O Conselho chamar o
representantes, etc. Bom, então, eu penso que ao longo do trabalho da Câmara é que vai se decidir se haverá necessidade de uma reunião extraordinária, porque se as reivindicações principais já tiverem sido enviadas para o gabinete nesse meio geral, talvez não haja necessidade urgente de deliberação dos demais. Tá? Há uma necessidade de deliberação dos demais e de resposta do Conselho em relação aos demais. Mas se todos os pedidos mais urgentes já tiverem sido enviados para a presidência da FCC, os demais ofícios podem ser respondidos pelo Conselho com a devida urgência, não ao ponto de convocar uma reunião extraordinária, que pode ser convocada se realmente for configurada essa urgência pela Câmara de Audiovisual, mas no tempo das reuniões do Conselho, tá bom? Passo a palavra, então, para a conselheira Leila, para que depois possamos seguir para o próximo item da pauta. Conselheira. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, eu apenas gostaria que no ofício que for enviado ao gabinete, à presidência da FCC, conste que nós não debatemos o assunto, não estamos dando uma aprovação ou reprovação, estamos enviando apenas, encaminhando, por favor. O ofício está sendo encaminhado, mas não está sendo endossado pelo Conselho, porque o conteúdo não foi analisado, foi apenas apresentado, tá? Mas enviamos devido à urgência e necessidade de se qualquer possibilidade de alteração possa ser feita a tempo, né? E o conteúdo vai ser deliberado depois ainda pela Câmara, e vai sair em forma de resposta para o próprio da Câmara, para o remetente desse ofício, tá? Então, os conteúdos, não só desse, mas dos demais ofícios, vão ser trabalhados pela Câmara para depois ser apresentada ao Conselho de forma mais organizada. Carolina? Sem som. Microfone, Carolina. Estou entendendo que o assunto é sensível e reconheço seu esforço nos encaminhamentos, mas está havendo uma contradição aqui. Por quê? Se, como o senhor falou antes, a gente entende que é urgente esse ofício que é assinado por todas as entidades, já encaminha o gabinete, e aí a Câmara se vê que não necessita daí reiterar. Não. Se não foi deliberado o conteúdo, se for só encaminhado, então aí uma coisa não exclui a outra. A gente tem que encaminhar o ofício, reunir a Câmara, trazer para o SEC, fazer a reunião extraordinária e decidir o encaminhamento à FCC, além do que está sendo deliberado aqui, que seria o encaminhamento para conhecimento, já que não foi deliberado o conteúdo. Então, é isso que o senhor quer dizer, né? Para a FCC. Não. Então, assim, uma coisa não excluiria a outra, porque... Não foi isso que eu quis dizer. Tá, por favor. Tá, posso, agora sim, novamente. Carolina está aqui, eu não estou vendo ela. Estão me ouvindo aqui, Carolina? Bem, o que eu quis dizer foi o seguinte: esse e-mail com o conteúdo geral vai ser encaminhado para a presidência da FCC, sem deliberação, só por encaminhamento. Depois, se a análise dos demais ofícios verificarem que há assuntos importantes que já não foram encaminhados nesse ofício geral para o gabinete, aí sim há necessidade de trabalhar com urgência. Se todos os assuntos urgentes relacionados ao gabinete já tiverem sido enviados nesse e-mail geral, não há necessidade dessa urgência, tá? de convocar a reunião extraordinária, porque o assunto já foi encaminhado à presidência. Os demais assuntos, as providências tomadas pelo próprio Conselho, podem ser tomadas no seu tempo. Certo? É isso que eu quis dizer. Não quis descartar nenhuma reunião, quis deixar para a Câmara de Audiovisual deliberar a necessidade ou não de uma reunião. Não vale a pena a gente fazer uma reunião extraordinária para decidir que todo o material que já foi enviado no ofício geral para o presidente deva ser debatido e reenviado novamente para o presidente. Bom, se houver outros assuntos, além daqueles que já foram enviados, outras providências a serem tomadas com urgência, quando eu digo urgência, no sentido de que há tempo hábil para qualquer alteração a mais no edital que já foi lançado. Tá? Se não houver essa necessidade de alteração no edital que já foi lançado, não há essa urgência de convocação de reunião extraordinária. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Agora a palavra, desculpa, Carolina, devolvo a palavra. Sim, presidente, mas é isso, é nisso que eu estou identificando que consiste uma contradição, porque se eu entendi os meus colegas conselheiros, eles estavam dizendo da Câmara fazer a análise do conteúdo, para trazer para o Conselho deliberar. Então, por isso que eu disse que uma coisa não exclui a outra, porque se não foi deliberado hoje sobre o conteúdo, apenas deliberado sobre o envio para
não é uma deliberação, né? Então, assim, só um encaminhamento. A Câmara teria que analisar, inclusive, o teor desse ofício que será encaminhado hoje, assim, reencaminhado, né, para a Fundação. Entende? É nesse sentido que eu quero dizer. Entendo. Eu só não entendo que a urgência de uma deliberação de um assunto já foi encaminhada à presidência, entendeu? Se já foi encaminhado com a urgência no sentido de que haja tempo hábil para alteração do edital, se vai haver uma deliberação depois, não entendo se essa deliberação não vai culminar no envio de novas propostas para alteração do edital, não vejo a urgência de fazer reunião na próxima semana. Mas se vocês acharem que uma reunião extraordinária na próxima semana estaria tempo hábil, daria tempo hábil para alterar para outras propostas de alteração do edital, aí, assim, a gente não precisa enviar um e-mail, nem um ofício geral essa semana, a gente pode esperar todos eles para enviar semana que vem. Porque se há tempo hábil na semana que vem ainda para alterar o edital, ao ponto de convocar uma reunião extraordinária na semana que vem, aí a gente deixa esse ofício geral para ser deliberado junto à Câmara, para que tudo seja enviado na semana que vem. Se na semana que vem não há mais tempo hábil para alteração do edital, não vejo a urgência de convocar uma reunião na semana que vem. Devolvo a palavra, Carolina. Não, é isso que a gente tem que entender. Acho que a gente tem que melhorar um pouco, entender melhor qual que foi a proposta da conselheira Leila também. Acho que a gente tem que entender melhor isso, porque sim, é urgente, porque como já foi colocado aqui, as pessoas já estão se inscrevendo, o edital está na rua, né? A questão é, vocês entendem que está bem fundamentado esse relato que eu fiz, a gente pode encaminhar, porque sim, ok, é o encaminhamento, mas o Conselho não está dizendo nada, só está reencaminhando, estamos reencaminhando pela urgência da pauta. Ponto. Né? Então, realmente, aí não precisaria reunir a Câmara. Porque senão haverá, digamos, uma deliberação do conteúdo, né? No sentido de que retorne ao Conselho e aí o presidente Newton realmente está certo, né? Já foi encaminhado, porque os assuntos serão os mesmos. Vai ter algo a mais, uma especificidade de uma região, uma coisinha, mas, né? Realmente o importante e que foi deliberado em consenso pela maioria, com exceção de uma entidade, está ali. E essa uma entidade que não participa das demais ainda está de acordo também com a regionalização. Então, é importante eu acho importante a deliberação da Câmara pelo seguinte: todos os ofícios precisarão ser respondidos pelo Conselho. Primeiro isso. Tá? Nós precisamos responder aos remetentes de cada um dos ofícios. A Câmara de Audiovisual vai ter que deliberar isso. E depois, eu não descartei, e inclusive deixei bem claro, que se na deliberação da Câmara de Audiovisual surgir algum outro item de importância que seja enviado urgentemente para o gabinete do presidente da FCC, aí sim teremos que convocar a reunião extraordinária na semana que vem. Tá? Se todos os assuntos importantes já tiverem sido esgotados nesse e-mail geral que foi enviado ao gabinete, aí não há necessidade de uma reunião extraordinária semana que vem para debater um assunto que pode ser debatido na semana seguinte ou na outra. Tá? Deliberado na semana seguinte ou na outra. Mas é importante que a Câmara de Audiovisual revise todos os ofícios que foram recebidos, faça um levantamento de tudo, aponte a necessidade ou não de uma reunião extraordinária na semana que vem, tá? E que dê propostas para o Conselho de respostas para cada um desses ofícios, verificando ainda que alguns desses ofícios pedem que sejam tomadas providências dentro do próprio Conselho. O Conselho tome algumas providências. Por isso, é indispensável que a Câmara de Audiovisual faça a deliberação sobre esses ofícios todos, de forma muito urgente, até para decidir e depois justificar qualquer convocação de reunião extraordinária para a semana que vem. Isso não está descartado. Tá? No entanto, o fato de nós já termos enviado um ofício geral, independente de deliberarmos, de endossarmos os pedidos que foram feitos, a gente sabe que é um pedido de alteração no edital, um edital que já está na rua, e é urgente o gabinete analisar esse pedido para ver se há algum desses pedidos que possam ser aplicados no edital que já foi aberto. Pronto. Entendeu? Então, é essa linha de pensamento e a linha de ação que eu estou tomando aqui no Conselho. Não estou descartando nenhuma possibilidade, só estou pedindo atenção para que não seja convocada a reunião na semana que vem para discutir um tema que pode ser convocado, discutido numa reunião ordinária posteriormente. Mas, se a Câmara de Audiovisual verificar que há itens que precisam ser urgentemente enviados ao gabinete, aí sim, convocação de reunião extraordinária e até mesmo deliberação com o presidente antes mesmo da reunião para a gente já tomar a decisão o quanto antes possível, porque não se pode deixar, às vezes, uma oportunidade passar, como a gente diz, o cavalo passa cilhado uma vez, de repente tem alguma proposta muito interessante que pode ser aplicada,
Então, é preciso que seja enviado urgente para o gabinete, tá? Mas se todas elas já foram enviadas nesse primeiro e-mail, não há necessidade de tanta urgência no envio e alteração do edital. É disso que eu tentei falar. Bom, eu devolvo a palavra para a Carolina, para ela terminar a sua colocação, e depois passo a palavra para quem pediu a palavra. Carolina. Não, eu estou de acordo com essa fala, presidente, no sentido que nenhuma possibilidade está excluída, né? Acontece que, até porque, até mesmo para a gente poder responder aos ofícios, como o senhor falou, a gente precisa deliberar algo, né? Foi encaminhado para a FCC com recomendação do SEC, ou não, até para isso a gente realmente precisa, né? Então, deliberar. Quem sabe a produção de um documento do Conselho para o gabinete da FCC também, com base em todos os ofícios juntos, não só aquele que já foi enviado, mas endossando que já foi enviado, talvez, mas essas são possibilidades que vocês vão discutir dentro da Câmara de Audiovisual. Certo, porque a gente vê ali possibilidades que podem, inclusive, ser aproveitadas no edital de 2025, não só agora no edital de 2024, né? Então, ainda que não se possa acatar tudo. Perfeito. Passo a palavra, então, para a conselheira Leila e os seguintes conselheiros. Leila? Eu ia comentar mais ou menos isso que vocês acabam de comentar, mas eu quero incluir, assim, só uma informaçãozinha, porque surgiu a questão da regionalização e acho que ficou uma dúvida. Eu vim aqui e perguntei a quem da COA participa da COA do edital sobre a questão de se caiu a regionalização, e o que me informaram foi o seguinte, que foi dado um incentivo, ou seja, há uma pontuação a mais, que eu não sei quanto é, isso não sei quanto é, para 2 regiões, também não sei quais são, que, em geral, nunca são premiadas, é o termo errado, né? São selecionadas, tá? Regiões que não estão produzindo, digamos, porque não foram selecionadas nos últimos editais, né? Então, só para ficar claro que não é que caiu a regionalização, é que algumas regiões, e são 2, elas têm uma pontuação a mais, que eu não sei qual é também, se é meio ponto, 1 ponto, não sei lá o que, tá? Só para tirar essa dúvida. Outra coisa, então, eu ia afirmar exatamente também que cabe sim discutir na Câmara esses assuntos, porque eles são continuidade, né? O que nós estamos propondo como conselheiros é entender um tema, é refletir um tema, é trazer uma posição. Então, eles não são só para o momento do edital, isso é claro que pela urgência, então, se enviado aquele ofício que contém a maioria dos pedidos, que fique claro que o SEC está enviando, mas que ainda não fez a sua deliberação, a sua reflexão sobre o assunto. E eu teria só uma pergunta, que se é que tem resposta, se alguém quiser responder, por que o próprio setor não enviou também ao gabinete, ou se enviou, tudo bem, né? Mas por que não enviou diretamente também ao gabinete? E não estou querendo dizer com isso que eu acho que tem que excluir o SEC ou passar por cima do SEC. Eu estou querendo entender se eles não poderiam ter enviado diretamente lá as suas questões também. Tá? Obrigada. Uma questão de ordem, presidente, o senhor me concede? Sim, sim. Eu tenho necessidade de sair, a Carolina também, a Mariana, desculpa, e ela iria pedir isso, então, Mariana, eu vou me retirar e depois a Mariana explica que a gente vai pedir para que o nosso assunto seja tratado na próxima reunião, porque eu realmente não tenho como ficar mais, tá bem? Eu peço, então, que não tenha nenhuma votação, desejo que, para quem continuar aqui, puder, uma boa reunião. Até mais. Muito obrigado, Henrique. A Mariana, não sei se vai falar daqui a pouco, mas se tiver urgência de sair, Mariana pode passar as informações depois por e-mail, por WhatsApp para a Gisele, ela partilha conosco sobre a COA do Anderle. Se for urgente mesmo, a gente pode ficar um pouco mais depois, tá? Respondendo já a pergunta da conselheira Leila, a Mariana me passou a informação de que o primeiro escalão, que foi as reivindicações junto à coordenadora da comissão do Prêmio Catarinense Cinema, e depois optaram pelo conselho para depois sim falar diretamente com a Fundação Catarinense Cultura. Tô certo, Carolina, é isso? Sim, porque já houve a live do MIS, né? O MIS está dentro da FCC, então, como foi dito, eu acho que já coloquei isso aqui, conselheira Leila, como não foi aberta nenhuma possibilidade de retificação, então as entidades decidiram recorrer ao conselho para ver qual era o entendimento desse conselho, inclusive em relação às urgências e tudo mais. Mas sobre a regionalização, conselheira Leila, sim, caiu a regionalização, nos moldes como vinha sendo feito tanto no Anderle como no PCC. Inclusive, esse critério, primeiro, as regiões que menos enviam projetos são as que mais precisam do fomento.
porque a gente precisa entender por quê, que tipo de estímulo elas precisam, então realmente precisam. Porém o Oeste está incluso. E aí, se a região Sul foi incluída, e não como cota, e sim como um indutor apenas, e foram escolhidas só 3 mesorregiões, ou 2, não existe um critério. A Sul envia poucos projetos, a Oeste envia muitos projetos. Talvez a Oeste tenha mais CNPJs do setor audiovisual, uma informação que eu recebi da Cinelo, preciso checar, que é a entidade do audiovisual lá do Oeste, que eles têm mais CNPJs do que a Grande Florianópolis. Então, aí, o critério não ficou claro, e lógico que as outras regiões que não foram contempladas pela regionalização se sentiram, né, excluídas. E a proposta é que retome o modo anterior, que era por cotas, que cada uma possa ter a sua cota, né, regional. Então, de fato, houve uma modificação, e esse critério também a gente não conseguiu entender o porquê, mas, enfim, o pedido seria esse, né, para o retorno da... bom, sobre o envio a gente já explicou, né? Muito obrigado, Carolina. Conselheiro Carlos. Posso Presidente, só fazer um comentário? Desculpa, porque é a continuidade desse assunto? É só um complemento. Sim, fica à vontade para terminar Eu o só assunto. quero dizer o seguinte, eu trouxe apenas para dizer que não, aquela ideia geral de que de repente caiu a regionalização não é assim, porque vista assim parecia um horror, tá? É que foi feito de uma outra maneira. E segundo, que eu levantei o tema só para esclarecer, e não em nome do Oeste, já deixo bem claro, tá? Em nome de que isso seja o melhor para o Estado. Obrigada. Muito obrigado, conselheiro. Agora sim, Carlos, à vontade. Presidente, eu insisto no chamamento à obediência ao rito. Ou seja, esta semana, o senhor pode perfeitamente combinar com a Câmara, né, do setor. Olha, vocês têm até tal dia para se posicionarem e encaminharem isso à presidência, para que a presidência convoque ou não a reunião extraordinária, né? Para que dê tempo de fazer todo o processo. Mas eu acho importantíssimo que a Câmara se reúna e aí sim, a partir do que vier de demanda da Câmara, haverá, de nossa parte, a análise e a deliberação do mérito. Ok? Ok, muito obrigado, Carlos. Mariana, a palavra é sua agora. É sobre o Anderle, Mariana, é isso? Também. Tá bom. Se for sobre o audiovisual, a gente encerra o assunto do audiovisual para passar para o Anderle. Mas pode falar. Não, é só para, sei lá, sugerir para os conselheiros o seguinte. Porque, assim, todo mundo recebeu os ofícios, né? Então, eu acho que não cabe só a nós da Câmara ler, mas que todos também façam essa leitura dos ofícios. Porque, assim, se a gente pedir uma extraordinária, a gente já vai ter ali os tópicos para questionar. Eu acho também que o quanto antes a gente tivesse um posicionamento quanto o SEC, de tudo que aconteceu nessa reunião, e postasse isso, pelo menos no Instagram do SEC, já que eu sou uma das moderadoras lá, seria bem interessante, já para dar uma resposta para o setor inteiro, né? E talvez até uma forma de trazer também essa ideia da FCC junto ali, ou não, ou, né? Tudo isso que vocês já comentaram a respeito disso. Então, eu não sei se é possível a gente fazer um texto, uma palavra, alguma coisa, mas eu achava que era interessante a gente trazer um posicionamento a respeito do que aconteceu nessa reunião. Aí, eu vou pedir também que o nosso tema do Anderle vire extraordinário para a semana que vem, porque vários dos tópicos que foram discutidos hoje estão lá também no Anderle, e assim, a gente vai acabar, querendo ou não, vindo para os mesmos temas, né? Até eu vejo, assim, que, por exemplo, ali, o questionamento da mesorregião caiu, beleza, né? Agora se usa o termo regiões geográficas intermediárias, certo? Só que isso, tipo, tem que ficar muito claro que no próprio edital, que continua valendo como se fosse mesorregião, só mudou o termo porque o IBGE resolveu mudar, né? E enfim, era esse meus pedidos, gente. Se a gente já puder deixar marcado isso, eu não sei se cabe, presidente, eu posso enviar, então, sei lá, os prints do texto do edital para todo mundo, ou eu passo para a Gisele, e a Gisele passa para todo mundo do edital do Anderle que a gente tem discutido, para daí
vocês estarem cientes. Talvez os tópicos para o conselho poder deliberar depois, ter uma noção, mas não é interessante divulgar o tópico do edital de trabalho. Então, daqui a pouco está todo mundo no jornal aí com os tópicos de edital nas redes sociais. Não. E outra coisa importante é o seguinte, e serve para todos os editais, a COA é soberana, a decisão da COA é decisão da COA. Tá? Pelo menos a experiência que eu tenho, nem o presidente da FCC intervém nas decisões da comissão. Tá? Às vezes a comissão explica ao presidente porque tomou a decisão, mas ninguém intervém. Sobre mesorregião, tem falado com o Rodrigo sobre essa questão das regiões, né, regionalização, e ele disse que é uma reivindicação, e eu tenho ouvido muito também sobre isso, tá? Reivindicação da sociedade civil pedindo que se altere, porque diz, olha, o governo federal já implantou isso já faz 5, 6 anos, e vocês não implantaram no edital ainda. Inclusive, ouvimos essa frase exatamente assim lá em Arroio 30, na reunião do Conselho. Vocês lembram que foi ouvido isso, tá? Do representante do tá? Então, são aplicações que o pessoal vai fazendo, vai colocando em atendimento a essas solicitações. Tá? Mas também reitero sempre, quando se trata de edital, aquilo que eu falei no início da reunião, que os editais são uma construção contínua e é importante que a gente pense muito antes de fazer qualquer alteração. Porque qualquer regra que tem no edital, muitas vezes já foi debatida exaustivamente por coas anteriores. E a decisão já foi tomada com base em problemas já resolvidos. E às vezes a gente altera e volta a ter o problema novamente sem pensar que alguém já trabalhou isso anteriormente. É importante pensar. Então eu vou fazer um ofício bem bonitinho com esses tópicos que a gente discutiu e disse, ó, né, tanto eu, o Henrique e André, que fomos quem participou da reunião, por isso que eu achei meio esquisito que a mulher falou lá, porque foi assim, o Rodrigo, ele compartilhou com a gente o arquivo, faz mais ou menos quase um mês, eu acho, eu li, assim, incessantemente semana passada, fiz minhas considerações no arquivo, porque ele estava aberto para a gente fazer comentários, né, e daí... Realmente, assim, não teve comentário dos outros participantes da COA, mas daí tanto o Henrique como o André foram ativos quando a gente foi lendo tópico por tópico, e eu achei bem respeitoso, assim, a gente, tipo, quando entra nessas polêmicas, dizer, não, vamos jogar para todo mundo do SEC opinar e entender, então, para não ter, né, esse tipo de problema. Certo. Mas então tá, beleza. Pessoal, finalizamos os itens, temos aqui o Adriano pedindo a palavra, podemos encaminhar para o encerramento da reunião, que já é quase 1h da tarde, né? Adriano, fica à vontade. Presidente, só para tirar uma dúvida com os colegas aí da comissão do Prêmio Cruz de Souza, para a gente bater realmente o martelo em relação à data, que eu, na realidade, eu deixei reservado ali o 23, 24 e 25, então, eu só queria saber, porque para não ficar com essas datas sendo amarradas ali, né, porque o pessoal está me cobrando. Então, eu queria saber se é o dia 24 mesmo, se a gente pode bater o martelo. Gisele, alguma informação sobre o tema, é isso? Olá, conselheiro. Obrigada, presidente. Sim, o MIS já mandou um e-mail, já foi respondido que a data é 24, às 19 horas, né? Inclusive, também já foi solicitado o espaço do Lindolf Bell para fazer o coffee break. Se caso esse espaço já estiver reservado, porque ainda não tive resposta, o coffee break vai acontecer na frente do cinema, né, nessa região ali na frente do gabinete, na frente do cinema, e ele é um pré-evento, então ele é anterior ao início, porque das 19, cerca de 22 horas deve acabar, num domingo, se torna inviável para a execução do coffee break. Então, ele vai ser um pré-evento, 17h30, para a reunião das pessoas, e não atrasar o início do evento às 19 horas, é o que tem planejado. Obrigada, conselheiro, obrigado, presidente. Muito obrigado. Tem mais duas coisinhas, presidente, bem rápido. Semana passada, a nossa reunião ficou meio que alinhado, conversado com uma visita técnica amanhã no Teatro Álvaro de Carvalho com alguns conselheiros. A visita está marcada, a Carla, que é responsável, está lá, eu já me coloco à disposição, então está marcado para amanhã, 2h30. Quem tiver interesse, quiser conhecer, ver como é que está a situação no teatro, eu acho que seria interessante, enfim. Pessoal, entre em contato com o Adriano para informar quem vai, tá? Porque daqui a pouco, se o Adriano esperar reservar o horário e ninguém for, é tempo perdido dele, da Carla e de todo mundo, tá? Então, eu confesso que eu particularmente vou mesmo, de repente que alguém não mostra interesse, eu vou para dar uma olhada para ver como é que está a situação no teatro. Certo, então. Eu vou também, eu vou. Tá, vamos lá, só um registro que eu quero deixar aqui, desse final de semana. A Bia quer falar do teatro, Bia, é isso? Não. Não, ok. Adriano, continue. Só deixar registrado aqui, o final de semana, que sábado e domingo, nós tivemos um espetáculo de teatro aqui, o Veneno do Teatro.
uma aula de interpretação, de iluminação e de sonorização com o nosso querido Osmar Prado e o Maurício Machado. Sensacional. Eu ia dar nota 10, mas vou dar nota 1000. Obrigado. Adriano, só para complementar, eu estive na peça, né? Espetacular, sem dúvida, e abracei o meu amigo de pelada, de futebol, da minha quase adolescência, Osmar Prado. Fiquei muito feliz de reencontrá-lo. Valeu. É isso aí. Muito obrigado, senhores. Bia, para encerrar a reunião. Desculpa, estava queimando o molho lá de macarrão. Gente, olha só, eu acho que a gente tem pauta, né, para uma reunião extraordinária, mas eu estou também me preocupando com a descentralizada desse mês, assim. Eu acho que a gente está sem condição de fazer essa descentralizada, porque, né, hoje a gente deveria estar resolvendo sobre isso, eu não sei se tem proposta, se não tem, e porque a gente precisa de agenda, sabe? A gente trabalha, tem um monte de coisa para fazer, um dia não apertando, aí a gente precisava saber se vai ter essa reunião, quando, e se não for ter em Pomerode, se vai ser em Florianópolis também, né, para fazer essa organização, como é que ficou essa coisa da descentralizada. E por hoje chega, né, gente? Deu. Vamos ter descentralizada, sim, temos o ônibus já fretado para essa descentralizada. A programação está mais ou menos já alinhada com os dois conselheiros, né? E eu vou pedir para eles finalizarem isso, para a gente passar para vocês hoje, pelo menos uma parcial, hoje ainda, tá? E aí a gente define o horário de saída e ingresso. Gisele, quando é que é exatamente as datas? Como foi o ônibus fretado? 28 e 29 de agosto para Pomerode e região. Sai dia 28, na frente do SIC, e retorna no dia 29, às 17 horas. Certo, podemos sair de manhã, almoço, dormimos lá e regressamos no dia seguinte. Bom, Ainda não tem nenhuma, desculpa, presidente, nenhuma informação quanto à hospedagem ou mesmo programação. Isso, eu estou cobrando isso do André, ele já está... O pessoal, os dois, né, na verdade, já estão respondendo isso para mim, tá bom? Último Mariana. recado. Último. Eu acabei de solicitar agora, e daí o Rodrigo me confirmou. Então, amanhã a gente vai fazer uma reunião também para falar a respeito daquelas diretrizes lá em relação à multa, tá? Da nossa Câmara com o Rodrigo e o Diego. A princípio, eu e Leila vamos estar à disposição. Conto com a confirmação da Carolina. A Lélia, infelizmente, vai estar no avião, chique, mas, enfim. Era isso. Mas daí é 14 horas, né, Mariana? Vai ser às 17 horas. Ah, tá. Beleza. E às 14 eu vou anotar aqui, então. Não é reunião, obrigada. A reunião com eles é às 17 horas amanhã. Tá bem. Pessoal, um abraço a todos. Obrigado pela reunião de hoje. Professora Lélia. Presidente, só um momentinho. Eu quero pedir desculpa ali. Eu vi a Mariana, mas eu estava numa ligação com os Açores. Fui chamada agora rapidinho. E eu queria dizer que eu sei da reunião amanhã, presidente, mas naquele horário eu estou dentro do avião Florianópolis, Brasília. Então, se houver possibilidade, no aeroporto, o espaço são 2 horas para me pegar o voo, porque eu vou participar do Congresso Nacional das Academias de Letras oficiais, né, estaduais, são 26 estados, e em Belém do Pará. Então, só volto para a terra dia 13. Não gosto do dia, mas é dia 13. Qualquer coisa aí, a senhora entra lá dentro do avião, bem bonita. Essa coisa eu não sei fazer. Tá bom. Tá, professor. Tá Pessoal, bom. um abraço para todos. Muito obrigada. Obrigada. Já vai dar 1 hora Muito aqui. obrigada. Reunião. Até logo. Tchau. Boa tarde. Luiz Nilton.